Olá, galerinha, estamos aqui. Olha só, nós vamos para a nossa aula agora de revisão. É a nossa aula 1.2. Vamos junto então? Vamos lá. Anotação, vamos uma por uma e vamos fazer o nosso registro da nossa revisão da aula 1.1. E agora, revisão 1.2, História da Língua Portuguesa. Falar da história da língua portuguesa, nós vamos nos localizar aí pelo período, tá? Falar de período, nós vamos falar de século. Beleza? Então, a evolução da língua portuguesa, ela tem aí do século 7 até o século 12, nós vamos estar tratando especificamente sobre o galaico português. Ou seja, é o período em que nós vamos ter a língua falada. Já no século 13, esse português aí, ele vem como uma língua oficial, tá? Vamos avançar mais um pouco, nós vamos chegar aí no século 14. No século 14, nós vamos ter a separação aí desse galego, né? Português, e aí vamos ter a separação desse galego. Já no século aí 14 para o século 16, é esse período aí arcaico, em que nós vamos ter do 16 para o 18, o período clássico, e do 18 até a atualidade, né? Que nós vamos ter o século 21, o período aí do português moderno, beleza? E assim nós vamos falar da evolução da língua portuguesa. Essa evolução, ela é dividida em 5 períodos. Terceirão, vamos lá, período pré-românico. E aí nós temos o período românico, depois o galego português, passando para o português arcaico e o português moderno. Muito bem, 5 períodos. Agora sim, esses períodos, eles sofreram aí também as fases, tá? A língua portuguesa, ela vai tratar da primeira fase aí da sua história como fase proto-histórica, tá? E aí o período do século XII, nós vamos ter aí textos escritos em latim bárbaro, tá? E aí nós vamos passar para a fase do português arcaico, que é o século XII ao século XVI. Ele se subdivide, tá? Nós vamos ter aí do século XII ao XIV, nós vamos ter a apresentação de textos em galego-português. No século XIV ao século XVI, é a separação entre o galego e o português, tá? E a nossa terceira fase aí da história da língua portuguesa, ela vai do período moderno até aí o século XVI, tá? Esse período moderno trata especificamente a partir do século XVI, a língua se uniformiza, adquirindo aí o modo do português atual. E com isso nós vamos ter uma literatura portuguesa, né? Que o marco aí, vamos dizer assim, que é para não esquecer e marcar no coração, Camões, né? Onde tem um papel fundamental aí nesse processo de uniformização da língua. E em 1536 nós vamos ter aí a nossa primeira gramática, né, de língua portuguesa com Fernando de Oliveira, ok? E agora sim, conforme aí a gente falou, a nossa aula traz aí na revisão os países lusófonos, né, que são aqueles países aí que tem a língua oficial, tá? Que tem o português como língua oficial. E aí nós vamos um a um. Angola, né, com 10,9 milhões de habitantes falantes da língua. O Brasil, gente, Brasil, 185 milhões, tá? Cabo Verde, nós temos aí 415 mil. Guiné-Bissau, 1,4 milhão. Moçambique, 18,8 milhões. Portugal, 10,5 milhões. São Tomé e Príncipe, 182 mil. Timor-Leste, 800 mil. E Guiné Equatorial, 890 mil. Ou seja, aproximadamente, né, gente? Isso aí não é exato, tá bom? Então, países unidos pelo idioma. Apresentado, então, os países lusófonos. Com isso, galerinha, olha só, a gente aqui encerra a nossa aula de revisão, tá? Dizendo agora para você, com todas as suas anotações, dá logo aí o play nessa aula. Não conseguiu? Você, faz um stop, volta aí, faz seu giro e aí começa a fazer novamente os estudos, reveja a aula para gabaritar na atividade, tá bom? A gente, então, volta já já com as atividades. Valeu? Até lá! Olá!
estamos aqui novamente. Agora nós vamos fazer a nossa atividade. É isso mesmo, Márcia. Chegou a hora de saber se o nosso aluno realmente ficou antenado na aula. Atenção na aula da evolução da língua portuguesa. Muito bem, vamos embora. Márcia, vamos embora. Eita, gente, para atividade. Ei, tenho certeza que alguém colocou outra rima aí. Questão número 1. Marque a alternativa em que só apareçam palavras de origem africana. A primeira, alferes, algodão, bruxa, almocreve. B, azeite, guerra, álcool, alqueire. C, alcatrão, algarismo, alecrim, jardim. D, almofada, alfaiate, alfinete. E, angu, batuque, berimbau e cachimbo. Olha só, Márcia, o nosso aluno terceirão se prestou atenção e fez as anotações, ele vai gabaritar. Mas se ele não prestou atenção, se ele não anotou, mas ele pode dar o quê? Um play nessa aula. Vai lá no nosso canal Mediação Tecnológica e é claro que você hoje e sempre vai gabaritar, porque essa aula vai ficar disponível para você. E vamos embora, qual o gabarito da questão? Letra E. Com certeza o nosso aluno prestou atenção e acertou, porque o aluno da mediação tem um bloquinho de anotação. Ah, até rimou, menina, gostei demais. O nosso aluno mediação tem um bloquinho de anotação. O nosso aluno mediação tem bloquinho de anotação. Olha só, a coisa acontece ao vivo e a cores, querida. É isso aí, terceirão. Parabéns para quem gabaritou. E vamos lá para a nossa segunda questão. Ali. Essa daqui é da UFAM de 2015. Uma das afirmativas abaixo, feita a respeito da formação e a difusão da língua portuguesa, bem como da incorporação de palavras de origem indígena e africana ao seu vocabulário, marque a alternativa incorreta. Letra A. Muito bem. A presença de palavras indígenas no português se deve aos jesuítas que procuraram criar uma síntese entre o tupi e o nosso idioma. B. A aquisição de palavras como giló e dendê se deu graças à presença da mão de obra africana em terras brasileiras. C. Foi Portugal, entre os séculos XV e XVI, no ciclo das grandes navegações, que difundiu a língua portuguesa em várias partes do mundo. D. Abacaxi, bauru, curumim são palavras que, dadas como de origem indígena, se incorporaram ao português do Brasil. Letra E. A língua portuguesa é um dos resultados do latim, idioma que foi levado à Península Ibérica pelo Império Romano. E aí, Pura? Olha só o nosso aluno. Ele com certeza vai gabaritar. Márcia, eu tenho fé, porque olha aí, o aluno que ficou antenado, ele captou a mensagem através da história da língua portuguesa, olhando esses períodos, olhando a fase, e ele compreendeu, né, que essa língua, ela teve a sua evolução através aí do quê? Das colonizações, né? E aí, como é que isso chegou a um determinado português atual, com todas as contribuições? Vamos ao comando da questão, aluno terceirão. A nossa conversa aqui vai iniciar de que o aluno terceirão, ele precisa, primeiro momento, saber compreender o que o comando está pedindo, né? O que o comando está pedindo para você fazer. Olha só, marque a alternativa incorreta, né? Beleza. Então, se você já sabe o que você tem que fazer, vamos agora entender o comando. Muito bem. Se você vai marcar a incorreta, sobre o quê? Uma das afirmativas abaixo. Então, subentende-se que é A, B, C, D e E. Feitas a respeito da formação, olha só, formação e difusão da língua portuguesa, né? Bem como a incorporação de palavras. Então, o que acontece?
você agora vai encontrar, né? E aí nós vamos ter essa incorporação ainda. Olha só, o comando ele deixa bem claro que além de você prestar atenção e encontrar a alternativa que não fala, que não trata, né, na verdade, sobre formação da língua, difusão da língua e incorporação de palavras de origem indígena e africana no vocabulário do português, você tem que ficar antenado e dizer para nós que o gabarito é a letra A. Por quê? Essa alternativa, ela é incorreta. Olha só, a presença de palavras indígenas no português se deve aos jesuítas que procuraram criar uma síntese entre o tupi e o idioma. Isso é verdade? Não, né? Não, de jeito nenhum. Os jesuítas, eles vieram catequizar, né? Colocando, impondo aí a língua naquele momento, fazendo nesse período da colonização, né? Em que aí a coroa portuguesa estava aqui já no Brasil, e aí os nossos nativos foram aí, na verdade, né, convidados, para eu não usar um termo aqui mais forte, a não usar sua língua, né? E sim a passar a aprender, né, a língua aí desse colonizador, correto? E aí deixando a sua língua aí em segundo momento, tá? Porque estava difícil a comunicação, né? Assim, nós tínhamos nossos nativos falando a língua tupi, né? E aí a gente já vai partir lá da história novamente, como o português aí ia se comunicar. O português, o colonizador, né, tem a sua língua, né, se impôs ali naquele momento, só restava aí, no caso, acontecer o que a nossa história aí já retrata. Beleza? Então, essa é incorreta. Vamos avançar? Márcia? Vamos lá, para a terceira questão. Muito bem, questão número 3. Vamos embora. Vamos lá, slide. Terceira questão, aí a gente já falou da segunda. Já e as demais, toda verdadeira, né? A língua portuguesa é um idioma que sofreu fortes influências de outros países para obter o português atual. A língua portuguesa originou-se do inglês, B, espanhol, C, latim, D, francês e grego. Francamente, Márcia, você gabaritou isso aí, Márcia? Eu gabaritei. Mas vamos confirmar para os nossos alunos. Olha só, amadinho, letra C. É claro. Latim, né? Muito a nossa bem. língua que foi extinta, né? Vamos para a quarta questão, amados. A gente trouxe aí um texto, né, na verdade, para ser o nosso mote para a questão em que nós temos o título Uma Língua Múltiplos Falares. Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilingüe. Haviam cerca de 1,2 mil línguas faladas pelos povos indígenas. O português trazido pelo colonizador tampouco era uma língua homogênea. Havia variações dependendo da região de Portugal, de onde ele vinha. Há de considerar também que a chegada de falantes de português acontece em diferentes etapas, em momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente um encontro linguístico de portugueses com os índios e, além dos negros da África, vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com suas línguas. Todos estes processos vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes, afirma o linguista da Unicamp. Daí que na mesma São Paulo pode-se encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniran Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque tipo de um filho de imigrante italiano, ou o chamado R retroreflexo, aquele R dobrado junto com a letra I, resultando naquele jeito de falar carne, porta, característico do interior de São Paulo. Tá
Bom, vamos ver o comando da questão, amadinho. A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é o resultado da letra A. Sobreposição das línguas europeias sobre as africanas e indígenas. B. Heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador. C. Interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes. D. Preservação dos sotaques característicos dos imigrantes. E. Imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas. E agora? Bom. E aí, José? Qual o X da questão? Conferindo. Letra C. Interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes. Muito bem. Olha só, Márcia, essa questão. Gente, pura! Você está esquecendo de uma coisa muito importante. Aquele momento Será? que o aluno está ligadíssimo. Ou será que ele não está ligado? Não sei, mas é claro que o nosso aluno terceirão, ele vem do primeiro e do segundão. E chegou o nosso momento do Se Liga no Enem. Só que a professora Márcia não chegou na vibe, né, gente? Valeu, Márcia, você me deixou no vácuo. Vamos embora. Vamos lá, não Se Liga no Enem. O que o Enem traz hoje para o nosso aluno terceirão? A forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX é um dos traços que distinguem o português do Brasil e o português de Portugal. Mas, olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece com a vinda ao Brasil da família real portuguesa 1808 e, particularmente, com a independência. Portugal deixou de ser o intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos e, assim, o Brasil e Portugal começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Vamos ver aqui. Ao comando da questão 5, os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na construção do português do Brasil. Por quê? Letra A. Promover uma língua acessível a falantes de origem distintas, como o africano, o indígena e o europeu. B. Transformaram em um só idioma línguas diferentes, como as africanas, as indígenas e as europeias. C. Deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. D. Tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países, que também tiveram colonização portuguesa. E. Guardaram uma relação de identidade. E aí, Márcia, essa questão do Enem traz para o nosso aluno terceirão, treineiro do Enem. Olha só. Ah, o texto é grande, prof. Não, o Enem é isso. É exatamente na aula número 1, tá? Exercício da aula número 1 que você já está em contato com essa característica aí dessa prova externa, dessa avaliação externa que é o Enem, em que ela cobra de você, aluno terceirão, que fez todo esse passeio por esse seu mundo acadêmico até chegar no terceiro ano, né? E que você, com certeza, tem que dar um resultado positivo, porque você é aluno da NASA. Então, vai acostumando, os textos são assim, nessa vibe, com essa característica. O Enem traz texto de diversidade de gêneros, né, Márcia? Ó, nós vamos trazer aqui questões do Enem para vocês, questões atuais, tá? E também questões que já foram aí de Enem passados, tá? Mas não de muito, assim, tempo que não dá certo, né, Márcia? Lembrando que os textos são assim, um comando você precisa estar antenado, perceber o que está pedindo para você fazer exatamente. Você vai ter que trabalhar a questão da palavra-chave dentro do comando, tá? Que isso também te dá bastante auxílio para você gabaritar. Então, vamos lá. O que o comando quer que o aluno faça, né?
que você, nada mais, nada menos, aí responda a esse comando com o gabarito. O gabarito é letra C. Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na Constituição do Português do Brasil porque deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. Ok? Muito bem, aluno terceirão. E isso a gente diz que, é claro, aluno terceirão, ele precisa fazer leitura. Tudo bem? A gente encerra esta aula deixando o recadinho que você tem que sempre fazer leituras. E não esquecendo do nosso clube de leitura, a nossa dica fica aqui no slide. Ó, eu tenho aqui o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? Publicado em 1900, modernismo, né? Onde fala o seguinte: o narrador inicia o livro justificando o título e por que resolveu escrevê-lo. Chama-se Dom Casmurro, por foi um apelido dado ao personagem principal, Bento Santiago. E diz que escreve por falta do que fazer. Dom Casmurro, né? Amados, vamos lá lembrar lá de quem, pura? Qual é o personagem que chama atenção? Que fica com aquela interrogação, né? De Dom Casmurro, lá do Bentinho. Mas você não conta tudo, não. Deixa o nosso aluno descobrir. Você me assustou, deixa o aluno então descobrir. Então fica a dica, leia Dom Casmurro e até a próxima aula. Valeu, até a próxima.